Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Tocha Cursos e Treinamentos. Eu sou o professor Marcos Oliveira, eu sou especialista em Educação Profissional e Tecnológica e hoje nós vamos falar com vocês um pouquinho a respeito de integração, capacitação, treinamento e desenvolvimento de competências, né? Muitas vezes as pessoas confundem, né, esses termos, né? Especialmente a capacitação com o treinamento, né? Que são coisas absolutamente diferentes, né? Embora a nomenclatura dê a entender que são coisas iguais, né? Mas não são, tá? Hoje vocês vão entender o que é isso. Vão entender o que também é a integração de um novo colaborador nos atos da organização. Vão entender também o que vem a ser o desenvolvimento de competências de um colaborador. Mas antes, gente, sem mais alongar a nossa introdução, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, tá bom? Se você gostar desse vídeo, você deixa o seu joinha aí, deixa o seu like aí para nos fortalecer aí no crescimento do canal, né? E que você ative o sininho de notificações. E principalmente que você deixe aí os seus comentários, né? Seu feedback é extremamente importante para nós, tá bom? Sem mais delongas, vamos lá então à nossa videoaula de hoje, né? Intitulada Integração, Capacitação e Treinamento, levantamento de necessidades de treinamento, tá? Desenvolvimento de competências, né? Então vamos lá. Integração. O que vem a ser a integração de um novo colaborador? Bem, preliminarmente, a integração ela visa levar ao novo colaborador, aquele funcionário recém-contratado, a conhecer os espaços físicos da organização, tá? Tais como serviço social, ambulatórios médicos, porque muitas vezes o colaborador, quando ele é contratado, ele passa pelo exame admissional. Então ele conhece um ambulatório da organização. Muitas organizações só tem um mesmo, né? Mas empresas maiores, organizações maiores, elas contam com vários ambulatórios. Então ele precisa saber a localização desses ambulatórios caso ele venha ter uma necessidade pontual, caso ele sofra um acidente, caso ele esteja doente e precise ali de um tratamento rápido, né, para por exemplo, uma dor de cabeça, né, um mal-estar, enfim, seja lá qualquer problema que ele venha ter relacionado à saúde, ele precisa saber a localização do ambulatório. Ele precisa saber a localização do serviço social, caso ele precise de um atendimento social especializado, tais como guias de convênios médicos, para que ele possa passar no médico, eventualmente para que ele possa expor uma necessidade pontual, como por exemplo uma necessidade de alimentos, né? Muitas vezes a organização ela consegue, através do seu serviço social, prover para aquele colaborador ali uma cesta básica extra durante o mês, né? Ou mesmo muitas vezes ele precisa de uma órtese, uma bengala, uma muleta, e muitas vezes ele não tem condição de comprar, e muitas vezes a organização oferece através do serviço social. Então é importante que o colaborador ele conheça onde fica localizado, por exemplo, o serviço social, tá? Como também é importante que ele saiba onde é localizado o departamento pessoal, departamento de recursos humanos, enfim, refeitório, enfim, todos os departamentos da organização, para que ele possa se localizar dentro do contexto da organização, tá? Para que ele não fique perdido. A integração também é importante para que esse novo colaborador contratado, ele conheça a missão, a visão e os valores da organização, para que ele possa se imbuir nessa missão, nessa visão e nesses valores, né? Ou seja, para que ele possa literalmente estar vestindo a camisa da organização. Então a integração faz parte de tudo isso, né? Hoje em dia as integrações de colaboradores nas organizações, elas têm se dado de forma muito rápida, muito grosseira, né? Então a gente percebe que tem algumas organizações que no primeiro dia de trabalho do colaborador faz lá uma integração, eu diria mesquinha, né? Porque ela é econômica, né, em questão de tempo, né, para que a empresa economize seu tempo, mas muitas vezes numa integração de um curto período de tempo não é suficiente para passar tudo aquilo que o novo colaborador precisa saber, né? Então é importante também que na integração o colaborador sinta que ele é bem-vindo na organização. Então por que não promover junto com esses colaboradores a visita aos departamentos da organização, a visita a todo o contexto fabril da organização, né?
Por que não promover algumas gincanas com o sorteio de alguns brindes, né? Para que o novo colaborador se sinta bem-vindo, porque ele sinta que para a organização ele é importante, né? Então o ideal, gente, para uma integração bacana mesmo é 2 dias, tá? 2 dias de integração, dependendo do porte da empresa, óbvio, né? A gente não vai fazer 2 dias numa empresa aí que cabe 100 funcionários, né? E tem apenas um barracão, então é lógico, um dia nesse caso seria suficiente. Mas é sempre importante que a organização passe através do setor de recursos humanos para o colaborador, através da integração, as suas políticas, por exemplo, de segurança do trabalho, extremamente importante, né? Como usar corretamente um EPI, né? Para que ela passe as políticas sociais da organização, né? Os benefícios, né? Os convênios, né? Que a empresa tem, explique pormenorizadamente como esses benefícios podem ser usufruídos pelo novo colaborador, para que ele saia da integração com um conhecimento amplo e restrito de seus direitos dentro da organização, ok? Então isso é a integração, é para isso que serve a integração, tá bom? E também na integração ele fica sabendo dos seus direitos e deveres, né? Enquanto colaborador da organização. Na própria integração, por exemplo, ele pode saber do plano de cargos e salários, né? Do plano de carreira da organização, né? Isso quando a organização oferece, é óbvio, né? Tem organizações que não oferecem um plano decente de cargos e salários, por exemplo, né? E de carreira. Então, quando essa empresa, essa organização, ela possui esse plano, é importante que o colaborador já na sua integração tenha conhecimento do plano de cargos e salários. Tá bom, gente? Então é isso. Isso é a integração, a grosso modo, apenas para vocês entenderem basicamente como funciona uma integração dentro de uma organização. Segundo ponto, a diferença entre capacitação e treinamento. Então, aqui nós temos 2 momentos distintos. Capacitação. Capacitação nada mais é, gente, quando você pega um novo colaborador, um colaborador novo, tá? E ele vai adentrar na organização, muitas vezes ele vai exercer na organização, eu vou usar aqui o exemplo aí, por exemplo, de um soldador, né? Um soldador, ele vem de uma outra organização onde ele já trabalhava como soldador, mas lá naquela organização que ele trabalhava, ele tinha algumas tecnologias que na organização que ele vem trabalhar agora, na tua organização, ele não vai ter, ele vai ter outras tecnologias diferentes, né? Por exemplo, pode ser que lá na outra empresa que ele trabalhou, a máquina de solda era só a base de eletrodo, né? Ele não sabe o que é uma solda TIG, uma solda MIG, uma solda MAG, né? E já na nova organização onde ele está alocado agora, ou seja, na empresa onde você trabalha, ele vai ter essa nova tecnologia, essa solda MIG, essa solda MAG, a TIG, né? Enfim, vários outros tipos de solda, né? Algumas solda ponto, soldas eletrônicas, enfim. Então ele precisa ser capacitado, embora ele já seja um soldador profissional, ele precisa ser capacitado para trabalhar com aquele equipamento, com aquelas máquinas de solda que ele não conhece, ou seja, que são coisas novas para ele, são equipamentos novos para ele. Então ele precisa ser capacitado, ele precisa de um período para aprender a lidar com aquele novo equipamento. Então isso nós chamamos de capacitação. Sempre que você precisar ensinar um novo colaborador uma tarefa, você estará capacitando ele. Isso funciona em todos os ambientes da organização, não só no plano operacional, mas no tático e estratégico também, né? E também na capacitação do novo colaborador, muito embora ele possa ser já um profissional, muitas vezes ele não é um profissional, ele é um ajudante, né? Um ajudante de produção início de carreira, é o primeiro emprego dele, então ele precisa saber operar um equipamento onde ele vai trabalhar. Então existe um período chamado período de capacitação. Então vai ter alguém, né, ele vai estar ali passar um período de tempo ali treinando, né, aprendendo, esse é o termo correto, a executar as suas tarefas, a utilizar aquele determinado equipamento. Então esse período de capacitação é extremamente importante para o colaborador. Geralmente a empresa dispõe de um colaborador já experiente, né, já capacitado,
para que possa ensinar esse novo colaborador a executar as suas tarefas. Então, isso é a capacitação. Diferente do treinamento. O que é o treinamento? O treinamento nada mais é, gente, de que quando um colaborador já antigo da organização, por exemplo, um colaborador que já possua alguns anos na organização, né, está trabalhando ali com um equipamento, com um software, por exemplo, né, um software novo, né, antigo, aliás, desculpa. Ele já tem uma certa experiência com um software antigo, mas chega uma nova tecnologia na organização, chega um software novo que ele não conheça, que ele não saiba usar. Então temos aí a necessidade do quê? De uma capacitação? Não é uma capacitação, porque ele já trabalha na organização. Nós temos aí a necessidade de um treinamento, né? Então é necessário, nesse caso de um novo software, muitas vezes toda a organização ela não vai possuir uma pessoa específica já treinada, já qualificada para o ensino do uso desse software. Então a organização vai contar provavelmente com profissionais externos para que venha fazer o treinamento do uso adequado desse software, né? Ele vai treinar um grupo de funcionários, de colaboradores, e por sua vez esse grupo de colaboradores vai passar a treinar outros grupos de colaboradores que já trabalham na empresa há algum tempo, há 2, 3 anos, por exemplo. Então vejam que é diferente. Capacitação a gente fala quando está fazendo o ensino de um novo colaborador, né? Que muito embora ele possa ser um profissional, ele já possa ter uma experiência profissional em uma outra empresa, quando ele vem para a nossa organização, ele carrega consigo alguns vícios também, né? Ele traz vícios adquiridos na organização onde ele trabalhou anteriormente. E vício nunca é bom, né? Então é necessário que esse novo colaborador ele aprenda a trabalhar dentro do que? Da missão, da visão e dos valores organizacionais da nova empresa que ele está inserido no momento. Então ele tem que esquecer os vícios e se adequar aos valores da organização que ele está trabalhando agora. Então esquece o vício. Vamos aprender a partir de agora. Isso é capacitação. Faz parte de um processo de capacitação. Já o treinamento, como eu falei, é o ensino de um colaborador já antigo a lidar com uma nova tecnologia, né? Ou lidar com alguma nova teoria administrativa diferente daquilo que ele já conheça, diferente daquilo que ele já tenha aprendido na faculdade, por exemplo, né? Por exemplo, eu vou citar aqui o setor de recursos humanos. A cada tempo que passa, né, o setor de recursos humanos ele vem se aprimorando, né? Então há sempre a necessidade de que o colaborador de recursos humanos ele tenha uma reciclagem, né? Ele passe por um processo de reciclagem, né? A isso nós chamamos de treinamento, né? Nesse caso, treinamento especializado e específico, né? Para o profissional de recursos humanos. Então, onde que a gente vai conseguir esse treinamento? Em 2 lugares. Ou no externo, ou seja, através de uma faculdade, de um curso de pós-graduação, por exemplo, ou graduação ou pós-graduação, principalmente pós-graduação, um MBA que seja, né? Ou mesmo uma especialização lato sensu, ou mesmo ainda um treinamento organizacional feito naquilo que se é chamado hoje de universidade corporativa, né? Ou mesmo através de um treinamento corporativo padrão, né? Onde haverá um coach da própria organização, né? Alguém especializado em treinamento, ou um professor que seja, que vai habilitar, qualificar esse colaborador técnico a novas tecnologias disponíveis no mercado, para que ele possa andar antenado com o tempo, né? Para que ele não perca o bonde do tempo, né? E que ele possa desenvolver as suas atividades sem ficar para trás, né? Mantendo um padrão de qualidade na prestação do seu serviço. Então isso é o treinamento, ponto. Então separando bem as coisas, só refletindo e rememorando, tá? Capacitação é para o novo funcionário, né? É o ensino daquele novo colaborador que se contrata, tá? O ensino e também a colocação dos valores, missão
e visão da empresa para esse colaborador, para que ele esqueça aqueles vícios que ele trouxe da empresa, de onde ele vem de origem. Ou se ele é um novo colaborador, está no seu primeiro emprego, para que ele conheça, né, como executar, como utilizar dos equipamentos disponíveis na empresa para a execução do seu trabalho. Isso é capacitação. Treinamento, como nós falamos, né, é o agregamento de novas tecnologias ao funcionário antigo da organização. Ponto. Agora vamos falar de desenvolvimento, né? Desenvolvimento de competências, né? Então nós temos, por exemplo, na organização lá, vamos voltar ao exemplo aí de um gestor de RH, né? O gestor de RH, ele é competente por formação, né, para lidar com pessoas, né, para lidar com a questão humana, né, do colaborador, atender as suas, ver as suas potencialidades, as suas necessidades, né, e também verificar a necessidade do levantamento de treinamento, né? Então tudo isso é papel do gestor de RH. O gestor de RH é o profissional que tem a capacidade de verificar se há necessidade de executar um treinamento dentro da organização. Então ele faz ali um levantamento da necessidade de treinamento, né? Então essa é uma das competências do gestor de RH, né? Não, também é da competência do gestor de RH em muitas organizações onde não possuam psicólogos, fazer o recrutamento e seleção, né? A busca de colaboradores no externo, a busca de colaboradores no interno, né? Ou seja, através de processos seletivos externos e processos seletivos internos, né? E fazer todo aquele levantamento, ver se o perfil daquele colaborador, seja externo ou interno, se ele se encaixa, se exista uma subsunção entre as capacidades e competências pessoais daquele indivíduo vai se encaixar nas qualificações, nas necessidades dispostas na vaga. Ou seja, se encaixa a capacidade do indivíduo junto à vaga que a empresa tem disponível para ele, né? Então isso é papel do gestor de RH. Então, quando nós falamos de desenvolvimento de competências, nós falamos de transformar esse gestor de RH, por exemplo, num CEL, num diretor, né? Ou seja, nós percebemos que um indivíduo que é gestor de RH, ele tem a competência intrínseca para a liderança, né? E também ele tem a competência intrínseca para a administração. Embora ele seja, por exemplo, um gestor de RH, ele é formado em administração. Ele possui um MBA em gestão de finanças, MBA em gestão de custos, né? MBA, sei lá, em engenharia de produção, né? Uma especialização em engenharia de produção. Então, esse indivíduo, ele tem competências que foram adquiridas no meio acadêmico que o permitem a alçar voos maiores dentro da organização. Então nós vamos desenvolver essas competências intrínsecas, né, que muitas vezes ele aprendeu na faculdade, né, que nesse caso seria a competência extrínseca, que é uma competência que ele adquiriu, veio de fora para dentro, né? Mas nós temos também as competências intrínsecas. E como que a gente percebe essas competências intrínsecas? Ao longo do tempo, né? A gente vai percebendo, né, que aquele indivíduo que é um gestor de recursos humanos, embora ele seja apenas um gestor de recursos humanos, ele tem um potencial para ser um diretor na organização. Então o que eu faço? Eu vou desenvolver essa competência. Através do quê? Através de treinamentos específicos e muitas vezes até através da oferta de uma bolsa de estudos em uma faculdade para um curso de pós-graduação, de mestrado, enfim. Mestrado é mais para a área acadêmica, né? A gente sabe disso, mas existe o mestrado profissional. Então, de repente, a gente pode encaminhar, a organização, ela pode, se ela tiver meios para isso, encaminhar, através da doação de uma bolsa de estudos para esse gestor de RH, para que ele possa desenvolver aquela competência intrínseca, ou seja, aquela coisa natural, aquela competência natural dele, aquela competência que não se aprende em faculdade, mas que é um talento que o colaborador já possui naturalmente, né? Então é possível a gente
muitas vezes desenvolver essa competência na própria organização, através do setor de recursos humanos, né? Através do serviço de psicologia, principalmente, né? E também através das vivências, né? Colocar esse indivíduo aí nas vivências, ou seja, promover estágios de trabalho dele junto à diretoria, né? Enfim, existe N maneiras dessa competência particular ser desenvolvida pela organização para esse trabalhador, para esse colaborador, né? E existem também as formas, como eu já falei, da organização doar uma bolsa de estudos, onde ele possa desenvolver essa competência intrínseca, ou seja, aquela competência natural que ele já traz consigo. Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá bom? E nós estamos aqui sempre buscando passar para vocês conteúdo de qualidade, tá certo? Também estamos procurando cada vez mais promover melhorias de qualidade de tecnologia, né? Nós fizemos um investimento recente aí em captação de vídeo e áudio, né? E nós gostaríamos de ter aí você inscrito no nosso canal, né? Que você se inscrever no nosso canal vai ser... quanto mais inscritos a gente tiver, a gente consegue a monetização do canal, que é extremamente importante para nós, para que nós possamos cada vez mais investir em tecnologia para produzir cada vez mais melhores aulas para vocês, tá bom? Então inscrevam-se no nosso canal. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, tá bom? Se você gostou do vídeo também, compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá bom? Vamos disseminar conhecimento, tá bom? E acione o sininho de notificações. Fazendo isso, você vai receber os nossos próximos vídeos, as nossas próximas videoaulas que serão produzidas pelo canal. Por hoje nós vamos ficando por aqui. Agradecemos muito a sua audiência. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço.